E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Futebol Refutado. E para falar de mais um jogo desastroso do Sport Clube Corinthians Paulista, Corinthians 0, Vitória 0. O Corinthians conseguiu empatar de um time que tinha tomado em 0-0 de um time que tomou gol em todos os jogos no Brasileirão. Corinthians empata na Neoquímica Arena, lugar que o Corinthians sempre foi muito forte, e hoje o Corinthians vai lá e decepciona a fiel torcida. O trabalho do Dorival vai mostrando inconstâncias, vai mostrando dificuldade em evoluir essa equipe, que novamente, assim como foi contra o Huracan, só melhora a partir da entrada de Rodrigo Garro. Preciso citar alguns pontos. O Dorival, eu não quero a demissão dele, tá? Eu acho que o Dorival pode arranjar soluções para essa equipe ainda. Vai ter a parada para a Copa do Mundo de Clubes. Eu acho que o Dorival vai se acertar, vai conseguir azeitar essa equipe, vai conseguir conhecer esses jogadores. Mas acontece que no momento o Dorival está sendo burro. Ele não consegue compreender as funções que cada jogador nessa equipe do Corinthians consegue desempenhar, consegue proporcionar para a equipe. Hoje ele ainda tinha 2 substituições com o Coronado no banco de reservas. O que o Dorival me faz? Me tira o Bidon, a substituição lógica era colocar o Coronado. Ele me coloca o Rian. O Rian, que é um jogador que, com todo o respeito do mundo, só marca. Só marca. É um Rony 2.0. Mas o Dorival não conhece. O Dorival me tira o Depay, que apesar de mal na partida, poderia arranjar alguma coisa para colocar um Guinegão, que não havia jogado no Brasileirão ainda. É um moleque que ia ter dificuldades, e teve. E achei que entrou se esforçando bem ali, tentando, mas não era essa substituição. Ficou muito tempo do jogo com o Thales Magno, era para entrar com o Romero. É tirar a paciência. O Romero perdeu um gol agora no final, é verdade. Só que o Thales Magno não é jogador de futebol para o Corinthians. O Thales Magno vem jogando pessimamente mal. O Thales Magno não pode ser opção para entrar nesse time do Corinthians. É o pior jogador atualmente do elenco do Corinthians, é o Thales Magno. Erra tudo que tenta. E a chance cara a cara que o Thales Magno teve num belo passe do Rodrigo Garro, em que ele chutou na trave, não estava impedido. O jogador lá em cima dava condição. Se chama o VAR ia validar o gol, mas o Thales Magno perdeu o gol, perdeu um gol feito. Então, com todo respeito, o trabalho do Dorival, além de não evoluir, é um trabalho que mostra muitas dificuldades em compreender as funções de cada um do elenco. O Maicon não é primeiro volante. O Maicon errando tudo, o Maicon ficou até o final. Queria colocar o Rian? Ótimo, tirasse o Maicon, colocasse o Rian. O Martinez, ele esforça, ele tenta pelo lado direito. Só que ele não é esse jogador pelo lado direito. Porque depois que ele ganha na velocidade, lhe falta técnica. Invertesse o Maicon, colocasse o Bidon na direita, o Maicon na esquerda e o Martinez sendo o primeiro volante, velho. O Mateuzinho é um lateral muito ruim, galera. Eu após a final do Paulistão, eu critico bastante o Mateuzinho. Após a final do Paulistão, eu falei, não critico mais o Mateuzinho, que essa final do Paulistão ele deitou. Ele jogou muito. Mas ele voltou a ser o Mateuzinho, velho. Como eu não vou criticar um jogador desse? Desculpa, Victor. Desculpa, galera, pelo que eu falei. É um jogador completamente... Ai, que palavra eu posso usar aqui pra também não perder a cabeça? Mas é um jogador incompetente em suas funções como lateral direito, velho. Teve uma bola no primeiro tempo que o Martinez recebeu aberto. Qual é a função lateral? O jogador recebeu no bico da área. O meia direita, o ponta direita. O lateral direito passa por trás do jogador para dar opção no passe para uma bola enfiada. O que o Mateuzinho fez? Passou pela frente do Martinez, velho. Aí o Martinez tentou cruzamento ruim, a bola morreu lá do outro lado. Mas a partir do momento que o Mateuzinho passa na frente do Martinez, o Mateuzinho invalida o cara que daria a posição, uma opção pelo meio, retira a opção da passagem pelas costas, né, pra bola enfiada, e atrapalha o Martinez, cara. Vai de encontro à bola, isso não existe um lateral fazer isso. Mateuzinho é um lateral que toda hora ele cai pelo meio, ele não tem qualidade alguma pra cair pelo meio, velho. É um lateral que não entende as suas limitações de fazer o feijão com arroz, o básico, velho. Um básico da posição de um lateral. É por isso que eu falo que o Fagner com 100 quilos, desinteressado, é melhor do que o Mateuzinho, mano. O Mateuzinho é esforçado e só. É outro jogo que o Corinthians não toma gol? Legal, parabéns, mas hoje o Corinthians empatou com um dos piores times do Brasileirão, com todo respeito ao Vitória, que jogou na dele, jogou certinho, enrolou quando precisou enrolar. Hoje foi pura incompetência do Corinthians, velho. Esse time do Corinthians aqui, essa camisa não tá sendo representada dentro de campo.
É um time que retira a paciência do torcedor. Eu sinto, eu não sei se vocês percebem isso também assistindo o jogo. A torcida tá cada vez mais, e eu me incluo nessa, menos interessada, menos, sabe? Eu não sinto ligação com esse elenco, com esse time, eu não sinto ligação. São pouquíssimos jogadores que eu falo, esse dentro de campo me representa. É Hugo Souza, é Garro, é Romero, é Yuri. De resto, eu não vejo nada, velho. Não vejo nada. Tem alguns que se esforçam, o Carrilho muito técnico e tal, mas eu não vejo o Carrilho, não. O Carrilho joga me representando dentro de campo e tal. Não vejo. Nem o Ranieri, nem o Martinez são dois jogadores que deixam a vida dentro de campo, eu vejo essa representação. Assistir o time do Corinthians é algo que tá sendo nojento, mano. Tá sendo nojento, tá sendo frustrante. Eu confesso a vocês, eu não tô nem mais ficando ansioso pra assistir as partidas do Corinthians. Eu não fico mais, nossa, 6h30 tem Corinthians, hein? Nossa, eu tenho que assistir. Não. Eu nem tô falando da bagunça de fora de campo, que ontem teve uma das noites mais trágicas da história do Corinthians, lá na sede. Eu nem tô falando disso. O Corinthians hoje joga um futebol pavoroso. E se esse time entrar na zona de rebaixamento, não vai sair. Não vai sair. Eu acredito que não entre, porque tem times piores. O próprio Vitória é pior que o Corinthians, o Sport é pior que o Corinthians, o Santos é pior que o Corinthians, o São Paulo hoje também é pior que o Corinthians. São times que tem que se preocupar mais. O Internacional hoje está jogando futebol muito ruim, o Fortaleza, o Juventude. Então, assim, ainda não é para deixar de dormir por causa da situação de um rebaixamento. Porém, é coisa para se preocupar. Um time que também não vai brigar lá pelo alto, porque um time que vai brigar no alto não perde para Mirassol fora, não perde para a Vitória em casa. Não perde. Perde pontos, no caso, né? Que hoje empatou. Mas é gosto de derrota total. Futebol anêmico, futebol patético, mano. Novamente, quanto tempo não tem uma sequência de uns 3 jogos de eu vir aqui no canal e falar, não, hoje o Corinthians jogou bem, hoje o Corinthians evoluiu, teve uma troca de passes diferente. Não tem nada disso no Corinthians. O Corinthians é um time que é na base da empurrância, cara. Hoje, se conseguisse a vitória no final, ia ser na base da empurrância também. O Dorival ainda não se achou como técnico do Corinthians. Não teve aquela sinergia com o cargo, com o clube. Os números dele são até bons. Só que assim, não rolou ainda o Dorival no Corinthians, cara. Não conseguiu implementar suas ideias. Não teve tempo de treino, é verdade. Mas mesmo assim, o Corinthians poderia jogar melhor do que vem jogando. O Corinthians é garro e mais nada hoje. O Dorival tem opções, cara. Tinha o Coronado, o Carrilho hoje não estava no banco, é verdade, mas assim, se tivesse o Carrilho também seria outra opção. E o Dorival me parece perdido na hora de fazer as trocas, principalmente depois que perdeu o Yuri Alberto. Hoje o cara testar um Guinegão no jogo desses, pra mim é um claro sinal de desespero do treinador. Não havia necessidade de colocar o moleque. Com todo respeito ao Guinegão, que eu achei que entrou ok ali, se esforçando, tentando. Corinthians não jogou bem. Corinthians decepcionou novamente. E é um sentimento de frustração. Eu tava bem nervoso com essa partida, eu esperei respirar, passar um pouco para começar a gravar esse vídeo. Comenta aí embaixo o que você achou do jogo também, deixa o like aí no vídeo. Muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui. É isso, Corinthians perde novamente pontos importantes. E eu vejo um futuro ruim demais para o Corinthians. Like no vídeo, é nóis, tamo junto. E vai, Corinthians.